Olá, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e essa é mais uma aula de Sociologia voltada para os primeiros anos do ensino médio regular. O objetivo dessa aula é fazer uma revisão dos conteúdos que a gente trabalhou, especialmente no primeiro e no segundo bimestre. Tá? No terceiro, como a gente já fez uma revisão, eu vou deixar um pouquinho para lá, mas principalmente de algumas habilidades selecionadas do primeiro e do segundo bimestre. Então, que habilidades são essas? Iniciar a construção de um olhar sociológico da realidade, distinguir conhecimento do senso comum e do conhecimento científico, refletir, a produzir uma reflexão sobre o processo de socialização. Bem, para começar, a gente vai falar sobre a imaginação sociológica. O que é a imaginação sociológica? A imaginação sociológica é um termo criado pelo sociólogo norte-americano Joseph White Mills, ah, que viveu de 1916 a 1962. E ele cria esse termo a partir de um livro, tá? Um livro chamado Imaginação Sociológica, publicado em 1959. Ele fala um pouquinho do que seria isso, um dos papéis da sociologia, que é a imaginação sociológica. Tem um texto aqui, tem uma frase que está em inglês, mas a gente tenta fazer uma tradução livre, tá? Então vamos lá. Você nunca pode entender realmente o indivíduo sem entender a sociedade, o tempo histórico, o período em que ele vive seus problemas e social issues, que eu não sei o que é. Tá? Então vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente nunca pode entender realmente o indivíduo sem entender o indivíduo dentro da sociedade. O indivíduo descolado da sociedade em que ele vive. Então, para deixar isso claro, eu trouxe um exemplo. Casamento. Ou a separação. A separação é algo extremamente individual. A pessoa se separa por um problema pessoal, etc. Esse não é um problema sociológico. No entanto, quando num país muitas pessoas em determinado momento estão se separando, isso deixa de ser um problema individual e passa a ser um problema sociológico. Então, quais são as razões por que isso está acontecendo? A gente pode perceber que hoje, antigamente, os casamentos duravam muito mais, etc. Mas quais são as razões que faz que hoje os casamentos durem muito menos? A gente pode refletir sobre isso e tirar alguns. Por exemplo, antigamente não existia anticoncepcional, então as mulheres tinham, em média, muitos filhos. Ao ter muitos filhos, elas não trabalhavam fora. Numa sociedade que ainda tinha um traço muito forte de machismo, uma sociedade patriarcal, elas estavam presas ao casamento por essas questões aí que eu falei. No entanto, quando surge o anticoncepcional, quando a mulher sai para trabalhar, ela pode planejar a sua família. Ela não fica tão presa a certos comportamentos mais patriarcais, mais machistas. Ela se liberta, então o número de separação aumenta. E os homens também têm que mudar, eles têm que mudar as suas atitudes. Então, é uma das razões. Então, pensar dessa forma, tentar ver as razões por trás dos fenômenos sociais,
é o que eles chamam de imaginação sociológica, algo muito importante para a gente hoje, tá? Nós, ao estudar sociologia, a gente vai tentar enxergar razões por trás dos fenômenos sociais. Beleza, pessoal? Então vamos à frente. Por que surgiu a sociologia? Então a gente vai relembrar o que a gente já viu lá no começo. O mundo em mudanças no século XIX, a partir do século XVII, grandes mudanças, tá? Revolução Industrial, Revolução Francesa, mudança no pensamento, surgimento, o homem sai do campo, surgem as grandes cidades, e é preciso entender esse mundo em transformação. Aí temos o surgimento da sociologia. Também é a era da razão. O homem deixa de pensar de uma forma muito baseada nos princípios da Idade Média, da religião, a influência da Igreja Católica, aquilo que a gente chama de teocentrismo, e o homem pensa por si mesmo. Sem isso não existiria sociologia. Por quê? Porque se o homem não pudesse pensar além daquilo que é os dogmas da igreja e tal, ele não conseguiria ter um pensamento sociológico. E essa mudança toda, na época, uma frase, inclusive um texto que dizia: tudo que é sólido se desmancha no ar. Era como o mundo estivesse em ampla transformação. Tem um texto muito bonito que fala sobre o que estava acontecendo naquele momento, no século XIX, que é interessante ser lido, só que agora a gente não vai poder ler. Quem sabe um outro momento. E uma coisa muito importante é a influência das ciências naturais. Ciências que estudam a natureza, a química, a física, a biologia, a astronomia. Por quê? Porque nessas ciências existem leis da natureza e cabe ao homem descobrir essas leis. Por exemplo, quando a gente fala de tabela periódica lá da química, a gente está falando de estruturas ligadas aos elementos, não é? Base que constitui os elementos. O homem não foi só inventar a tabela periódica, mas foi descobrir. Esses elementos já estavam lá. O homem deu um nome, etc., mas eles já existiam. Então existem leis que regem a natureza, a física, as leis do movimento. Então, são leis que cabe ao homem descobrir. Então acreditava-se que a sociologia cabia a descoberta das leis da sociedade. Quais as leis que regiam a sociedade? Uma vez o homem descobrisse isso, ele podia usar isso em seu benefício. E aí a gente vai lá para as ideias de 3 sociólogos. São 4, vocês lembram lá que são 4 sociólogos clássicos? A gente vai ver 3 hoje. Um deles não é considerado clássico, mas ele é muito importante. Aliás, são 3 sociólogos clássicos, gente. Perdão aí do erro. Marx, Weber e Durkheim. Mas a gente não vai ver Marx hoje. A gente vai falar a gente vai agregar mais um, que é Auguste Comte, considerado o pai da sociologia. Então, o positivismo de Auguste Comte, a gente vai relembrar um pouquinho. Comte acreditava que toda a humanidade passava por 3 estágios evolutivos: teológico, metafísico e positivo. Mas o mais interessante é que o último deles era a era da ciência. O homem pensava racionalmente pelo método científico e tentava compreender aquelas coisas que são do seu mundo, são do mundo, desse mundo, e não as coisas do além, ou as coisas que não podem ser compreendidas. Então, o
positivismo de Auguste Comte acreditava que a ciência era o desenvolvimento, era quando o homem pensasse pelo método científico, ele seria, a humanidade viveria no melhor dos mundos, o que não se tornou bem verdade, não é, gente? Mas era assim que pensava Auguste Comte. Enquanto o Émile Durkheim, considerado pai da sociologia científica, ele acreditava que a sociedade estava acima dos indivíduos. E o homem estava preso à sociedade, às regras, aos fatos sociais. Então, é como a sociedade fosse uma grande estrutura, como uma máquina com várias engrenagens, e o homem fosse uma dessas engrenagens. E se uma dessas engrenagens não funciona bem, toda a sociedade fica doente. Anomia, doença social. Então o homem tem que estar preso a essa estrutura, ele não tem liberdade, ele tem muito pouca liberdade, na verdade. Ele está preso a uma estrutura que é a sociedade, ele tem que agir segundo as regras, os hábitos sociais, para que toda a sociedade fique bem. Agora, Max Weber é o sociólogo alemão, também alemão, assim como Durkheim. Durkheim era francês. Sociólogo alemão que vai questionar isso. Ele vai falar assim: bem, o homem está preso à sociedade? Está, ele não tem dúvida disso. Mas não é bem assim. O homem não tem que fazer tudo o que a sociedade quer. O homem tem certa escolha. Ele pode escolher. Então, ele pode escolher a forma de agir, a forma que ele quer agir, mesmo tendo que respeitar essa estrutura. Então, é o que ele chama de ação social. Então, tem gente que age de uma forma muito mais racional. Tem outros que agem de uma forma emotiva. Outros já agem de uma forma tradicional. Por que a sociologia é compreensiva? Porque tenta compreender o que tem por trás dos fenômenos sociais, inclusive na questão da preferência dos indivíduos, entender de uma forma mais subjetiva, tá? Beleza, pessoal? Então a gente aqui viu 3 sociólogos aqui que está muito ligado à origem da sociologia: o Comte, o Durkheim e o Weber. Vamos lá. Senso comum e conhecimento científico. Opa, aqui cortou um pedacinho do conhecimento, mas tudo bem. Vamos lá. Senso comum é tudo aquilo que você sente pelos sentidos, que você ouve falar, mas você não busca a resposta, você não busca saber se aquilo é verdadeiro ou não, apenas porque muita gente acredita, você também acredita, ou porque você sente, você acredita. No entanto, esse sentimento pode ser enganoso. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu ainda estava na faculdade, era o primeiro ano que eu estava dando aula, eu comecei a dar aula nos 2 últimos anos da faculdade, e eu estava bastante animado, etc., mas eu cheguei, os alunos estavam discutindo, brigando lá entre si, e eu cheguei perto e eles falaram assim: que pouca vergonha, que safadeza. Eu falei: o que houve, gente? Eles me disseram: professor, o senhor viu isso daqui? Que a família dos presos vai receber R$ 1.700, eu não sei o quê. Eu falei: gente, eu não sei sobre isso, eu não sei, mas eu vou procurar saber. E na aula que vem eu trago para vocês a resposta. Eu fui atrás e descobri que não era bem assim.
só tinha direito a esse benefício famílias que os presos tinham trabalho de carteira assinada antes de serem presos. E eu descobri também que 90% dos presos não tinha trabalho fixo antes, o que é meio óbvio, né? E também descobri que não era esse valor necessariamente. O valor era quanto a pessoa ganhava, mas se a pessoa ganhasse mais que isso, ganhasse R$ 3.000, não poderia passar de 1.700 o benefício. Então, eu vi que as coisas não eram bem assim. E aí a gente conversou sobre isso, etc. Por que isso acontece? Porque as pessoas às vezes são influenciadas pelo que os outros dizem. Vou dar um outro exemplo que aconteceu quando eu era criança. Eu tinha uma amiga que eu morava num lugar, lá no Rio de Janeiro, que tinha uma cachoeira. Os meus vizinhos do antigo bairro gostavam muito de ir lá tomar banho de cachoeira, etc. Eu era garoto ainda, mas eu não fui nesse dia com eles. Foi uma amiga nossa muito doidona que gostava de beber um pouco com as crianças, e ela disse que tinha visto um morto na cachoeira. E as crianças também viram um morto. E aí chegaram, eu tenho um morto lá na cachoeira, não sei o quê. Todo mundo saiu correndo, indo para a cachoeira para ver o que era. Na verdade, um pano tinha se prendido entre as pedras, uma camisa, e ela estava balançando com a água. E ela pensou que era um morto, mas as crianças acabaram achando a mesma coisa, porque ela disse, ela era adulta, etc., e acabaram agindo da mesma forma. É assim que acontece com o senso comum. Alguém diz uma coisa, mesmo que não haja uma comprovação, e as pessoas repetem. Já o conhecimento científico é algo que precisa ser provado. Para a gente falar sobre isso, eu queria pegar um autor lá da filosofia, chamado René Descartes. René Descartes dizia: penso, logo existo. Mas existe uma outra tradução possível. Dubidus ergo sum, logo. Duvido, logo sou. Então, para o Descartes, era preciso duvidar daquilo que você recebe. Duvida, tenta entender se aquilo é verdadeiro, só para depois você aceitar como verdadeiro. Não aceite nada de antemão. E a sociologia busca isso. Isso é o pensamento sociológico. Tentar fazer que as pessoas se desliguem apenas daquilo que elas ouviram falar, ou, por exemplo, de um preconceito bobo, porque todo mundo diz que determinada pessoa é assim. Vou dar um exemplo disso, mais um exemplo, eu gosto muito de exemplos. Eu vivi muito próximo ao Paraguai, e eu fazia estágio no Paraguai, em escolas no Paraguai, na zona rural. E eu me impressionava muito que as pessoas eram muito trabalhadoras lá, elas trabalhavam com enxadinha e produzir. Claro que com enxada você produz muito menos que um cara que tem um determinado maquinário, etc. Mas eles trabalhavam muito. Às vezes, meio-dia eu via eles lá com enxadinha, trabalhando, viviam daquilo lá. No entanto, tinham muitos brasileiros que iam para lá. E esses brasileiros já tinham mais dinheiro e tinham muito maquinário, produziam muito mais, e eles chamavam os paraguaios de preguiçosos. E era quase um senso comum entre muitos brasileiros que viviam no Paraguai. E assim, o Paraguai é o país que tem mais brasileiros, tá, gente? O Paraguai é um país que tem 6 milhões de habitantes e 1 milhão é brasileiro. Então, as pessoas lá, era muito comum entre os brasileiros chamarem os paraguaios de preguiçosos. Isso, inclusive, isso era repetido no Brasil, ali na região de fronteira, onde eu morava. Mas será que realmente eles eram preguiçosos? Ou será que isso se espalhou de boca em boca? Ou será que era uma visão
Porque quem tem maquinário e trator, etc., produz muito mais. Agora, já aquele que tem pouca terra, produz com a enxada, etc., produz menos. Mas isso quer dizer que ele é preguiçoso? Então, é se desvencilhar disso, dos preconceitos, etc., tentando entender além desse senso comum. E esse é um dos papéis principais da sociologia. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de socialização. Só relembrar o que a gente já viu. O processo de socialização é aquele no qual o indivíduo só é indivíduo completo quando ele convive com outros indivíduos. Porque, diferentemente dos animais que agem pelo instinto, os animais agem pelo instinto. Nós, homens, agimos pela razão, mas essa razão tem muito a ver aprender com o outro. A gente aprende a ser homem com o outro, processo de socialização, inclusive a fala. Ninguém seria racional sem a fala. Então a fala é um processo que a gente aprende com o outro, é um processo social. Então esse processo de socialização é muito importante para a formação do indivíduo e é um processo estudado pela sociologia. Beleza, pessoal? É isso hoje e até a próxima aula.